Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Senda Mística Tarô. É sempre um prazer te receber aqui. Nesse vídeo, vamos perguntar ao tarô se ele ou ela está interessado em você. Quais os sentimentos dessa pessoa? Então, vamos saber quais os interesses, que tipo de sentimento, o que está se passando ali com essa pessoa com relação a você. Trouxe duas opções. Na opção número 1, a pedra ametista. Na opção número 2, o quartzo transparente. Então, mentaliza a pessoa com calma, sente, vibra essa energia, para depois fazer a tua escolha. Não precisa pressa, se precisar para o vídeo, é importante que você se dê esse tempo e essa tranquilidade, para que o tarô converse mais diretamente com você. Mas lembra, é uma tiragem coletiva, então é importante que você filtre as informações, que você sinta aí na tua intuição aquilo que é para você. Se não for, abstrai, não precisa absorver. Se tiver mais de uma pessoa, escolhe uma pedrinha para representar cada uma das pessoas que você mentalizar, tá bem? Enquanto vocês vão escolhendo, aproveita para se inscrever aqui no canal, dá sua força, deixe o seu comentário com um tema que você gostaria de ver aqui no canal, curte o vídeo. É sempre importante essa sua participação para o canal crescer, tá bem? Bom, vamos prosseguir. Se você precisar de mais tempo, é só parar o vídeo, tá? Então, primeiro eu vou pedir aqui para o tarô mostrar pra gente a energia dessa pessoa com relação a você. Pra gente sentir o que tá lá dentro dela, que às vezes nem ela consegue perceber, tá? Isso vai ajudar a gente a direcionar também o restante da tiragem. Então, vamos lá. Mentaliza a pessoa. Oh, mas tá pulando muito. Energia da pessoa. E o nosso consulente da opção número 1 mentalizou. Vamos ver o que o tarot traz. A sacerdotisa. A sacerdotisa fala de alguém que esconde muitas coisas, né? Que guarda muito para si. Uma pessoa mais introspectiva, ou pode ser que ela esteja mais introspectiva. Às vezes até sem fazer contato. Vamos ver o que as outras cartas vão dizer. Mas a sacerdotisa mostra alguém que interioriza muita coisa, não revela muita coisa, não só em questão dos sentimentos, mas ela pensa muito. Olha o movimento que tá aqui, né, na cabeça dela, mas ela não expressa muitas vezes aquilo que tá lá dentro. E se a gente parar para ver, né, toda a figura aqui, ela transmite paz. Mas se a gente parar para ver, tem tanto movimento aqui, né? Então, muito provavelmente, essa pessoa que você mentalizou, ela ou ele, adapta aí para o teu gênero e para tua orientação, tá bom? Então, eu vejo que essa pessoa pode até transparecer que não está muito ligada ou que tem um certo distanciamento, né? Que transpareceu uma coisa e no fundo senti outra. Essa é a sensação que está me vindo. Como se essa pessoa tivesse um turbilhão ali dentro dela, um movimento muito grande de sentimento, de pensamento, mas ela não deixa isso transparecer, é como se você
não conseguisse perceber o que acontece com ela, né? Justamente porque ela tá nesse movimento de não transparecer o que tá ali. Mas vamos entender, né? Tipo de sentimento que tem aí, como que essa pessoa está com relação a você. Vamos entender melhor. Então vamos ver aqui como é que ela está, como que essa pessoa está com relação a você. Como essa pessoa está com relação ao nosso consulente. Vai mentalizando a pessoa. Eu ia falar que, né, é engraçado que eu sinto essa pessoa tão fechada. E aí sai o imperador, né, confirmando. Tem muita gente aqui que essa pessoa está extremamente fechada, né? Não dá acesso a vocês. O que mais, Tarô? E eu consigo sentir como tá difícil para vocês entenderem o que tá se passando com essa pessoa, porque ela deixa tudo tão guardado dentro dela, né? Como essa pessoa está com relação ao nosso consulente, da opção número 1. Para alguns, esse posicionamento dessa pessoa é porque ela está muito voltada ao trabalho, a coisas que ela tem que se dedicar, né? Tem algumas responsabilidades ali que ela tem que abraçar e isso está consumindo bastante ela. Para outras, essa pessoa está ali interiorizada, mas ela tem observado vocês e tem percebido como é que o que ela pode usar a favor dela numa aproximação com você, numa conversa. Como é que essa pessoa está com relação aos nossos consulentes? E eu sinto que essa observação, né, que ela faz sobre vocês para tentar saber como é que ela pode conversar com vocês e até saber, por exemplo, o que você gosta, como é que você se relaciona com as pessoas à sua volta. É como se ela estivesse observando isso para poder se aproximar, porque tem muita gente que está meio afastado aí, né? E é como se vocês tivessem muitas pessoas em volta de vocês. Me vem essa sensação dessa pessoa ter que se afastar porque há alguma preocupação em revelar o que ela sente. Talvez essa coisa de vocês estarem próximos a outras pessoas impossibilite ela de demonstrar claramente, né? E parece até que para alguns ela tem uma posição comando, pode ser no trabalho, um professor. Tem ali alguma posição que ela ocupa e se torna delicado ela demonstrar ou deixar mais claro aí o interesse que ela tem em você. E há um receio dela, de que as pessoas percebam o que está acontecendo dentro dela. Como eu falei, existem algumas responsabilidades que estão ali presentes e que fazem
com que ela tenha essa preocupação em demonstrar, né? A preocupação, na verdade, é em guardar. Ela sabe que vai ser complexo, complicado ela demonstrar esse interesse. E aí lá dentro dela ela fica ruminando alguns pensamentos de insegurança. Para outros eu vejo que há um distanciamento ali e não é que vocês se distanciaram, é que essa relação mantém algum protocolo, mantém algum. É como se fosse um observando o outro de longe, sem saber qual o interesse que passa pela cabeça do outro, né? Vejo que é como se essa pessoa estivesse ali, olhando vocês, tentando se aproximar sem deixar transparecer o que está dentro dela, mas não há uma proximidade maior do tipo vocês poderem sentar, conversar, se conhecerem mais. Eu sinto que vocês ainda não se conhecem muito, né? Para uns até uma distância geográfica, não sei se vocês podem de repente estar trabalhando de forma online ou estudando até, né, de forma online, e esse contato ele é distante, né? Pessoas em localidades diferentes, mas que de alguma forma têm algum contrato e sempre esse contato está com outras pessoas juntas, né? Então por isso eu falo, de repente um trabalho que acontece online e as reuniões, por exemplo, ocorrem e aí essa pessoa te observa, tenta ver ali como ela pode agir para tentar se aproximar. Ela fica pensando ali, né, tudo isso. Ou estudam, mas me parece que essa pessoa ocupa algum lugar, me parece que essa pessoa ocupa um lugar, ou uma posição de comando, ou um professor, ele está ali numa posição em que dificulta um pouco essa abertura do que está dentro dele ou dela. Como se a responsabilidade que essa pessoa tem dificultasse ela olhar para você com uma proximidade maior. E ela até se preocupa em não deixar transparecer quando está no meio de outras pessoas. Me parece que às vezes ela não consegue deixar isso muito guardado, né? E me parece que ela tem esse receio de acabar dando um fora, sabe? E acabar demonstrando a posição que ela tá. Por exemplo, e aqui eu vou dar um exemplo e aí vocês coloquem aí na situação de vocês. Essa pessoa tá ali, dá uma aula, algum curso, eu não vejo que é algo acadêmico, né? Pode ser aí um curso de especialização, de algum curso livre de aprimoramento dentro da área de vocês, mas lembra, são para várias situações, uma tiragem coletiva, então você adapta. É alguma coisa que vocês estão entre outras pessoas. Ou é um trabalho que de repente vocês se encontram em alguma reunião, que há um distanciamento ali, não só da presença, né? Um distanciamento no sentido de vocês não poderem sentar e conversar mais abertamente, mas também para muita gente uma distância geográfica aqui, tá? E aí, essa pessoa, né? Vou dar um exemplo. Vocês estão num curso ali, essa pessoa está nessa posição de compartilhar o conhecimento dela com vocês e de repente essa pessoa está usando você como um exemplo ou direcionando alguma fala, alguma coisa com relação a você. E aí ela fala assim, nossa, eu tô transparecendo demais, né? E aí de repente não toca mais no teu nome. Por quê? Porque ela sente que ela precisa deixar isso trancadinho, as 7 chaves dentro dela. Tem um interesse ali, a gente vai ver depois como é que é esse interesse, que tipo de interesse e de sentimento tem ali. Mas aqui já mostra, tem um interesse, só que ela tem que guardar. Por uma questão de responsabilidade dentro dessa situação de vocês,
ela precisa guardar isso e tem hora que dá umas escapadas, né? E isso tem preocupado ela, isso tem deixado essa pessoa bem inquieta, com receio do que pode vir diante dessa situação, né? Tá bem interessante isso aqui, viu? E como isso tá inquietando essa pessoa, viu? Como, de certa forma, até perturba a pessoa, porque me parece que ela gostaria que fosse mais fácil tudo isso, mas não tá sendo, não. Bom, vamos lá. Vamos continuar aqui. Mentaliza a pessoa aí que eu vou abrir agora sobre esse sentimento. Que tipo de interesse existe aí? Tem sentimento? Qual é o interesse real que está aparecendo ali nessa pessoa por vocês? Que tem algo? Tem, né? Tá movimentando ela ali e tá incomodando, tá trazendo até uma preocupação diante da postura dela. Mas vamos entender qual o sentimento que tem ali. Mentaliza aí a pessoa. Sempre aceito as cartas só depois que eu corto. Então não adianta cair, não. Mentaliza a pessoa. Vamos lá. Quais os sentimentos? Qual o interesse dessa pessoa? Qual o sentimento? Qual o interesse dessa pessoa? Para quem escolheu a pedrinha ametista, opção número 1. Vamos lá. Ela tem muita vontade aí de se aproximar, mas se contém, né? Tá se segurando ali. E eu posso dizer que tá sendo bem desafiador para ela se segurar, viu? Tá sendo bem desafiador para essa pessoa segurar ali a vontade, o ímpeto de ir até você. Mas, Carol, qual o interesse, os sentimentos dessa pessoa? Quem escolheu? São o número 1 da pedra ametista. Para vocês verem bem. Quais os sentimentos? Que figurinha essa pessoa que vocês mentalizaram, hein? Vou contar já já, peraí. Como eu falei, tá sendo bem desafiador para essa pessoa se segurar, né? Lembra? Sacerdotisa, essa pessoa tentando guardar para si tudo que tem ali dentro dela, né? Ela bem preocupada em não deixar transparecer, mas como eu falei, às vezes sai, às vezes ela não consegue e depois, lembrando aqui também, depois que ela acaba soltando e deixando meio que transparecer, ela fica preocupada, né, dessa atitude que ela teve, de como isso vai reverberar na convivência, na situação, como é que as pessoas vão ver isso, né? E tem hora que sai, tem hora que ela não consegue se segurar ali, mas ela tenta ao máximo se segurar, ela tenta ao máximo deixar tudo lá dentro dela, né? E ela tenta transparecer, né? Aqui o que eu vejo aqui, ó, vendo, ela tá ali numa posição de yoga, mas ela tá, não sei se dá pra focar pra vocês, ela tá com o olho fechado e o olho aberto. Ou seja, ela tá tentando transparecer, essa pessoa tá tentando transparecer equilíbrio,
né, tranquilidade, mas ela não tá tranquila não, é só da boca para fora, né? A sacerdotisa ali, como eu falei para vocês, deixa eu pegar aqui, né? Como eu tinha falado para vocês, ela quer demonstrar ali uma tranquilidade, né? Um equilíbrio, uma passividade, né? Não tá acontecendo nada comigo, mas olha por dentro a bagunça, né? Muita coisa acontecendo. Então, toda essa tranquilidade que ela tá tentando demonstrar, dentro dela não tá sendo bem assim, não. Dentro dela tá sendo um negócio bravo, aí. Viu? Bastante movimento, bastante coisa acontecendo ali dentro. Mas ela tenta se segurar, ela tenta transparecer que não tá acontecendo nada, né? Tô aqui tipo samambaia, quietinha no meu canto, mas lá dentro tá sendo desafiador mesmo para essa pessoa se segurar. E ela fica um pouco confusa diante da situação. Eu vejo que as coisas não ficam muito claras para ela. É como se ela tivesse noção do que está acontecendo ali, né? Ela tá percebendo que as coisas estão acontecendo, ela tá percebendo que dentro dela há essa movimentação quando você tá perto. A impressão que me dá é que, assim, num primeiro momento, essa pessoa foi pega de surpresa, assim, sabe? Quando alguém chega na nossa vida e você fala, caramba, essa pessoa tá me dando algo aqui dentro, o que que é que ela tá fazendo comigo, né? O que que tá acontecendo comigo perante essa pessoa? Mas é como se ela não soubesse como é que ela vai agir, né? Como é que eu lido com essa situação? Vamos lembrar que para alguns há uma posição ali de hierarquia, de comando ou de um posicionamento diferente entre vocês e que por conta dessa responsabilidade que essa pessoa abraça, né, que está dentro dessa situação, ela também se preocupa em guardar isso. Então, me parece que está sendo bem novo para ela não só lidar com os próprios sentimentos, mas também ah, com esses sentimentos diante dessa situação. Mas eu vejo que você traz uma inspiração para ela, uma vontade assim de se apresentar muito bem, né? Não é só fisicamente, não é só nas roupas, mas também nas ideias, da vontade, né, dela fazer as coisas ali com bastante dinamismo, com bastante sabedoria, clareza. Porque ela fica ali bem sem saber o que fazer diante disso tudo. Talvez, né, o que me vem também é um receio de ela não saber o que pode acontecer se ela der vazão a esses sentimentos que estão dentro dela. Tem um certo receio ali. Com relação a sentimentos, eu vejo que há um sentimento ali que ainda é inicial para ela, no sentido dela não saber o que de fato está se expressando dentro dela. Tem um interesse, sim, tem um interesse que já tem um sentimento e vem muito num carinho, numa coisa. Eu quero estar perto dessa pessoa, né? Ela pensando com relação a você, quero estar perto dessa pessoa, quero, me faz bem, eu me sinto em paz, me sinto em carinho já. Há uma pitadinha até de uma paixonite aí, mas talvez até por conta do tanto que ela tem que se segurar, isso ainda não cresceu mais. Mas eu vejo que ela quer se organizar nessa sensação que ela está sentindo, para poder explorar mais esse sentimento que está ali. E eu acho que ela também está dentro dessas situações que eu trouxe para vocês, né, que há uma hierarquia ali, e parece que essa pessoa está vendo o terreno que ela está pisando, tá? Se eu der vazão a esse sentimento, como é que as coisas vão ficar aqui dentro desse desenvolvimento, dentro das minhas responsabilidades?
né? Como se ela estivesse olhando ali tudo isso que está dentro dela e sentindo como é que as coisas vão se desenvolver à sua volta, se ela der vazão a esse. E lógico, ela sente sim que ela precisa se aproximar e conversar mais e saber mais de você, porque ela tem uma visão muito. É como se você estivesse tão distante dela, né? E tem, lógico, a questão geográfica, que como já tinha aparecido, mas é como se estivesse tão distante dela não conseguir se aproximar de você. É como se você fosse, de certa forma, inatingível para ela. Não lembra? Ela estava tentando ver, né, saber mais sobre você, seus gostos, com quem você conversa, quais as suas preferências, até por uma rede social, se vocês estão trabalhando juntos ou se vocês estão estudando juntos, essa pessoa tenta observar esse tipo de coisa para tentar tornar essa distância que há entre vocês um pouco menor, porque de um certo momento, só um minutinho, deixa eu tomar um golinho de água. Em um certo momento, né, em um certo movimento que está ali dentro dela, ela te coloca mesmo numa posição inatingível, né? Como é que eu vou me aproximar dessa pessoa? Como eu chego nela? Será que eu consigo ir até onde ela está, né? Se a gente olhar a carta da estrela, pensar, né? Nossa, a estrela está ali, tão distante de mim, né? Numa distância anos-luz. Esse brilho dela tá chegando aqui, eu consigo sentir, né, essa energia que ela me traz. Mas ela tá tão distante de mim e por isso talvez até ela seja tão linda, tão poderosa. Como é que eu me aproximo dessa energia, desse poder todo, né? Desse poder energético que está mexendo comigo? E aqui eu vejo que para alguns tem até uma questão de vivências passadas aí que vocês tiveram, não nessa vida, tá? Eu não vejo como uma questão kármica, mas é como se vocês estivessem num reencontro. E talvez por isso mexam tanto um com o outro, né? É como se não fosse novo esse encontro para vocês, e até digo mais, quando vocês se aproximarem e puderem conversar mais, puderem conhecer de fato um ao outro, me parece que é algo um tanto até platônico, né? Não, vocês não se conhecem totalmente, por isso essa pessoa nesse movimento de querer saber mais como você é para poder se aproximar de você. E quando vocês puderem se aproximar e conversar e saber mais um do outro, talvez até venha a sensação de que vocês já se conheciam, sabe? Quando a gente encontra alguém que a gente ainda não conhece de fato a pessoa, mas conforme a gente vai conhecendo, a gente vai sentindo, nossa, me sinto tão à vontade com essa pessoa, parece até que eu já conheço há muito tempo. Me parece que para alguns vai ter esse movimento aí, essa sensação, porque de fato, né, tanto a temperança quanto a estrela me remetem, na minha leitura remetem isso, né, algo que nem sempre é novo, que é um reencontro, que é em algum momento você já teve ali um contato com a energia dessa pessoa em outras vidas, em outras jornadas. Há uma energia muito gostosa, mas eu vejo que é muito lento. Por quê? Porque ela tenta se segurar, né? Se ela desse vazão que está dentro dela, seria muito rápido, mas nesse momento ela se segura ao máximo que ela pode, né? Então eu vejo que tem sentimento, que tem interesse, que esse sentimento vai crescer mais. Conforme vocês tiverem a chance de se conhecerem mais, esse desenvolvimento tem tudo para crescer. Já tem um carinho, já tem algo especial ali no sentimento dessa pessoa por você. Mas ela se segura, seja por algum receio dela mesmo, ou para muitos aqui tem uma questão do posicionamento de vocês. Ela tem que
Ela tem que, por conta das responsabilidades dela, manter esse distanciamento, mas aos pouquinhos ela vai quebrando isso, viu? Aos pouquinhos ela vai entendendo melhor como é que tudo isso está funcionando e vai aceitando ali o que está dentro dela. E você pode ter certeza disso às vezes ela deixa escapar, vai prestando atenção, bem? Então, sentimento tem, vontade tem, vai manter se segurando ainda um pouquinho nessa situação, mas em algum momento desencanta, tá bem? Então, essa foi a tiragem para quem escolheu a alternativa número 1, a tiragem número 1 da pedrinha ametista. Vou arrumar aqui a mesa para a gente ir para a opção número 2. Então, vamos dar continuidade na nossa tiragem, agora com a opção da pedrinha quartzo transparente, opção número 2. Vamos saber os interesses dessa pessoa com relação a você, quais os sentimentos que essa pessoa sente por você, está interessado, interessada. Primeiro eu vou ver a energia dessa pessoa com relação a você, para a gente também entender melhor o direcionamento das outras cartas, tá? Conforme a tiragem for se apresentando. A energia dessa pessoa com relação ao consulente da opção número 2, quartzo transparente. Conta pra gente, tarô. A energia. A estrela. Tá ali sonhando. Tá ali tentando se ligar à sua energia. Eu vejo aqui um olhar muito sonhador mesmo, assim, sabe, distante. E vem a sensação, assim, que a pessoa tá querendo tanto, tanto, mas como se nem ela acreditasse na possibilidade desse amor. Vou ver aqui as outras cartas. Como essa pessoa está com relação a você. Porque me vem uma sensação, assim, diante da estrela como se essa pessoa pensasse que fosse um sonho, se pudesse acontecer algo entre vocês, como se essa possibilidade fosse muito distante. Quero entender melhor essa sensação que está vindo aqui. Lembra uma tiragem coletiva, você precisa adaptar o que vai sendo dito aqui, avaliar se corresponde de fato à tua vivência. Se não corresponder, não tem problema. Vai mentalizando a pessoa. Se não corresponder a você, veja a opção número 1. Mas calma, veja essa tiragem que você escolheu para ver se bate ou não. Porque eu vou abrindo o maior número de situações que se apresentam aqui na tiragem, tá? Mas eu quero entender melhor essa sensação que essa estrela tá me dando de como se fosse... Como se a pessoa dissesse assim, ah, eu queria tanto, tanto, tanto ter algo com aquela pessoa, mas é impossível, sabe? Me vem muito essa sensação, mas claro, vou abrir as outras cartas dessa pessoa com relação a você, para ver se abrem outras situações que essa estrela pode mostrar. Essa pessoa com relação ao nosso consulente, tarô. Essa pessoa com relação ao nosso consulente, tarô. Ela fica ali admirando, olhando vocês. Parece que
Algo impossibilita de fato, assim, vocês estarem juntos. Sabe, tipo, história de Romeu e Julieta, tem algo que torna na sensação dessa pessoa como se fosse realmente impossível vocês viverem o amor de vocês. Conta pra gente, Tarô, o que mais? Como essa pessoa está com relação aos nossos consulentes? Que, né, essa pessoa sente vocês assim tão distante delas. Como essa pessoa está com relação ao nosso consulente? Para alguns, essa pessoa não se sente capaz de dar a vida que vocês merecem ou de se colocar diante do relacionamento que ela considera que vocês merecem. Não sei se tem alguma questão de posição social aí. Ela se sente assim, né? Como se vocês estivessem numa posição muito mais elevada que a dela e ela sente como se fosse inatingível vocês estarem juntos. Ela te vê como uma pessoa, ele adapta aí para sua situação, tá? Eu falo ela, a pessoa. Às vezes eu solto um ele também, então vocês adaptem aí para a situação, tá? É como se essa pessoa visse vocês ali, né? Nossa, essa pessoa é maravilhosa, essa pessoa é sábia, essa pessoa tem experiência de vida, essa pessoa tá bem financeiramente. Como é que eu vou chegar perto dela? Como é que eu posso oferecer algo para essa pessoa? É como se você tivesse, né, na sensação que está me vindo, como se você estivesse num lugar tão distante dessa pessoa, e para ela você é inatingível, como se ela não conseguisse estar nesse nível que vocês estão. Me vem muito essa sensação de eu não consigo saber se é uma questão de classe social. Eu estou dando esse exemplo para vocês entenderem a sensação e a percepção que está me vindo, até mesmo não só no sentimento que me vem, mas nessa linguagem que as cartas estão mostrando. Ela pensa ali em você como alguém que ela nunca vai conseguir se aproximar, ela nunca vai conseguir estar à sua altura. E ela fica se questionando como é que eu vou oferecer algo a essa pessoa? Como essa pessoa está com relação aos nossos consulentes? E claro, né? Aqui eu estou abrindo como ela está com relação a você, não necessariamente vocês percebam isso, né? Se há, né, dentro do exemplo que eu dei, uma diferença muito grande de classe social e essa pessoa te vê como uma pessoa com muita inteligência, com uma vida já organizada, e ela fica ali pensando, e vocês de uma forma muito sábia também, e ela fica imaginando como é que eu vou oferecer algo para essa pessoa que já está bem financeiramente ou que tem uma sabedoria tão grande e eu não sou nada perto dela. Essa é a visão dessa pessoa. Talvez para vocês isso esteja funcionando completamente diferente. Vocês não se veem nessa posição tão elevada com relação a essa pessoa. Ou talvez vocês até saibam, não há diferença de uma classe social, há diferença de posicionamentos, de conhecimento, de experiências de vida. E aqui eu nem vejo tanto diferença de idade, pode ser que tenha a ver isso com vocês, mas não vejo isso.
mas é como se vocês estivessem numa posição, em algum aspecto, muito mais elevada que o dessa pessoa. E por isso ela acha que, né, é inatingível para ela. E talvez exista essa diferença mesmo, mas ainda assim, para vocês, isso não está fazendo tanta diferença, mas para essa pessoa se torna diferente, né? Se torna algo que até é como se no sentimento dela fosse impossível ela acreditar que vocês possam ter algo. E aqui, diferente da número 1, a primeira opção me vinha muito a sensação de que eles não tinham tido ainda nada aqui não. Há uma turma que já teve aí algo. Ou talvez vocês já tenham ficado, ou já tenham algum envolvimento mais íntimo. Só que isso só reforçou essa sensação dessa pessoa, né? Eu vejo que ela tá querendo muito manifestar o que tem dentro dela, mas ela fica ali com muito receio de não conseguir ser quem, na opinião dela, vocês merecem. Eu não vejo ela tendo autossegurança, autoconfiança para vencer isso nela, né? Eu vejo muito isso, vocês essa pessoa colocando vocês nessa posição. Eu vejo que é um tanto idealizado, sim, e não é que é totalmente idealizado e que não corresponda a vocês. Eu vejo que é mais que realmente existe essa diferença para vocês, mas que ela usa essa diferença para enaltecer ainda mais vocês. E ao mesmo tempo, né, ela enaltece vocês e se rebaixa um pouco, porque essa pessoa é tudo isso, eu não consigo chegar até ela. Então ela sente mesmo como se fosse um sonho para ela que talvez ela não consiga realizar. Ela quer muito, mas eu sinto que para ela hoje você ocupa uma posição inatingível. Isso é como ela está com relação a vocês. Vamos ver como é que estão os sentimentos dela. O que ela sente? Por que ela se coloca assim nessa posição tão... um distanciamento tão grande, né? Será que esse sentimento é real? Ou que não há sentimento de fato? Vamos ver. Interesse há. Mas com qual a base desse interesse, né? Será que é ilusório esse sentimento dela? Vamos ver o que as cartas vão mostrar. Tô aqui especulando, mas ainda não sei o que as cartas vão contar sobre essa situação. Mentaliza essa pessoa, você que escolheu a pedrinha quartzo transparente, opção número 2. Vamos ver os sentimentos dessa pessoa com relação a você. Sentimento dessa pessoa com relação ao nosso consulente da opção número 2, tarô. Sentimentos. O que eu falei, né? Ali num primeiro momento, de novo se apresenta
Essa pessoa colocando vocês numa posição que distancia vocês dela. Quais os sentimentos dessa pessoa com relação ao nosso consulente tarô? Eu vejo que isso está muito baseado em crenças dela mesma. Tá? Não é tanto o que a vida mostra, não é tanto o que até você coloca para ela, né? Porque lembra que aqui eu vi que muitas pessoas já tiveram alguma coisa com essa pessoa, né? Mas e muito provavelmente vocês não demonstram essa diferença para ela. Mas ela, no entendimento dela, nas crenças dela, ela se coloca nessa posição. Isso faz com que ela se diminua e coloque vocês lá em cima. E ela até pensa: o que que eu posso, o que que eu tenho que vai fazer com que eu seja alguém ali da altura dessa pessoa. Sentimentos, Carol. Olha lá, como ela fica ali olhando, né? Traz muita satisfação ela observar vocês. Ela sente assim, quase que um encantamento mesmo sobre vocês, né? Tô ali, nossa, essa pessoa me encanta. Eu me sinto tão admirada perto dessa pessoa. É isso que essa pessoa pensa sobre vocês. Só que isso distancia ainda mais ela de você no pensamento dela, né? Na ideia que ela tem da situação. Eu vejo que ela tem muita insegurança, muita. E eu vejo que ela até tenta trabalhar esse interior dela. Eu vejo que ela até tenta olhar as coisas de um jeito diferente. Ela até tenta se colocar numa posição um pouco melhor. Mas tem algo ali dentro dela que dificulta, sabe? E tá muito ligado às crenças, né? A visão que ela tem dela mesma, do mundo. Sentimento dessa pessoa pelo nosso componente também. Eu vejo que há certa confusão lá dentro dela quando essa pessoa tenta aproximar, né, vocês dela. Ela tenta ver as qualidades que ela tem ali e fala: não, eu tenho condições de ter uma pessoa como essa na minha vida. Mas vem uma confusão, será que eu tenho? Né, como se os receios, a insegurança fosse muito mais crescessem mais quando ela tenta ver essa possibilidade. Sabe, me chamou a atenção aqui o passarinho na espada. 8 de espadas é uma carta que remete medo, né? A insegurança. A pessoa não consegue olhar as possibilidades que ela tem, porque ela se sente presa ali. Só que ela não tá tão amarrada assim. Olha as pontas aqui da corda. As pontas dessa corda estão soltas aqui. Essa pessoa pode se soltar, pode tirar a venda dos olhos, né? Apesar de ter nessa figura aqui desse deck, tá? Apesar de ter as espadas, você vê que o gatinho consegue mexer ali. Então a intuição dela diz que ela pode sair, mas ela se sente presa ao medo. O passarinho tá ali mostrando para ela que ela pode ter uma liberdade, que ela pode recuperar, que está dentro dela com força. E você vê que a claridade está vindo, né? Está mais escuro. Não é como se ela tirasse a venda, ela pudesse ver as coisas mais claras. E aí o que eu sinto, né, que me chamou muito a situação desse passarinho,
É como se algo dentro dela diz: se liberta disso, porque isso é algo só seu, mas traz uma confusão para ela pensar sobre esse assunto, sabe? Então ela fica ali observando você, se sente contente até por poder observar você, mas ela não consegue sair desse conflito que tá ali, o medo e a vontade de ir, pelo menos não nesse momento, porque ela ainda precisa trabalhar essas crenças que ela tem sobre a vida, sobre essa situação entre vocês, para ela perceber que ela tem muita coisa que ela pode te oferecer, né? E eu sinto que vocês estão demonstrando isso para ela, ela que não tá no íntimo dela acreditando. Eu sinto assim que essa pessoa tá achando um jeito de trabalhar essas crenças, tá? Então vai sim ter um momento que ela vai conseguir se aproximar um pouco mais. Porque tem sentimento, mas eu sinto que nesse momento, esse bom sentimento que ela tem ainda não desce substancialidade para ela falar, eu vou arriscar e vamos ver no que dá. Não, eu sinto que esse sentimento ainda é muito puro, é um sentimento pueril. E acho que até para alguns essa pessoa se questiona sobre as emoções dela. A lua que me apareceu muito mais do que o significado da real da carta Seis de Espada, né? Sobre a simbologia da carta Seis de Espadas. É como se ela se questionasse sobre as emoções, mas não tá consciente isso para ela, sabe? É como se ela não percebesse ainda a emoção real que ela tem. Então há momentos até que ela acredita que sim, seja uma ilusão isso que ela está sentindo. Mas essa. Quando ela se coloca dessa forma, né? Acho que eu tô me iludindo, eu não gosto assim dela ou dele. No fundo, ela tá tentando um jeito de se distanciar disso que tá dentro dela. Então, eu vejo que tem sentimento, e sim, ela quer se aproximar, mas gera um conflito ali dentro dessa pessoa quando ela pensa sobre os sentimentos dela. Não vem uma sensação de que ela não gosta tanto assim, ela tá se iludindo, porque de certa forma é cômodo ela pensar que ela tem que trabalhar algumas coisas tão profundas, tão que para alguns até estão no inconsciente, para ela se aproximar de você, porque você é uma pessoa inatingível para ela. Mas ela vai trabalhar isso. Vai trabalhar muito aos poucos, tá? Eu acho que essa posição que ela te coloca numa situação platônica e é incrível como a realidade não está mostrando isso. Ela coloca você nessa posição, né? Eu sinto que ainda vai permanecer um tempo aí. E eu não sinto se vocês vão querer esperar por essa pessoa. Eu sinto que muitos de vocês, os consulentes que estão aqui, vendo essa tiragem, vejo que em algum momento vocês vão cansar disso. E olha, eu sempre sou a favor da gente. Beleza, eu até posso esperar alguém, mas eu vou esperar vivendo. Não vou deixar de sair com outras pessoas, não vou deixar de viver a minha vida, não vou deixar de ir em busca das minhas conquistas. Por quê? Porque a gente não sabe exatamente o que está lá no íntimo, né, dessa outra pessoa. E a partir do momento que a gente segue vivendo, a gente também se dá a chance de encontrar outros caminhos legais para a gente não ficar com a vida estagnada lá, enquanto outra pessoa não sabe o que quer da vida ou não toma o posicionamento que precisa ter, enfim. Eu sou sempre da opinião de que
Vamos viver, vamos deixar a vida fluir. E algumas coisas a gente entrega assim na mão do destino. Ó, não vou fechar aqui a porta, não vou trancar as 7 chaves. Vou às vezes até tentar dar uma facilitada, mas não vou ficar aqui sentadinho esperando, não. Então talvez vocês tenham também esse movimento nessa situação aqui, tá? Essa pessoa vai tentar trabalhar tudo isso dentro dela. É um processo que aqui não mostra nem se vai acontecer e se acontecer vai ser lento, não tá aberto isso para mim aqui. E aí eu não vejo se vocês vão estar ali na vibe de ficar esperando essa pessoa, não, tá? Tem sentimento? Tem. É pueril ainda, não tem um sentimento que tá formado totalmente, mas por quê? Porque essa pessoa se limita, porque tem crenças dela que talvez ela nem tenha consciência de como esse movimento acontece, mas faz com que elas se coloquem numa posição extremamente distante de vocês. Vocês estão num lugar inatingível, tá bem? E eu vejo que vocês estão tentando demonstrar que não. Mas, enquanto essa pessoa estiver dentro dessa visão das coisas, vocês podem mostrar o que for, ela não quer enxergar, ela não quer ver isso. Então, ela tem que fazer esse processo de se libertar disso. Como é que isso vai acontecer só com ela? Certo, queridos? Então, continuem vivendo a vida de vocês, sim, da melhor forma. Então, essa foi a tiragem da opção número 2. Um abraço grande aí para vocês, apertado, e a gente se vê no próximo vídeo.